Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Chegando aqui com mais um vídeo do Palmeiras Mil Grau. Tem algumas paradas pra gente conversar que rolaram ontem, né? Entre os amistosos aí da seleção. Olha, eu vou falar pra você, por mim, não existia mais seleção, tá? Meu Deus, a data FIFA, então, que negócio insuportável. A gente vai falar sobre o Piquerez, como que tá a lesão dele, quais são as novidades aí. Vamos falar aí também sobre o local definido pro Palmeiras na Copa do Brasil para enfrentar aí o Jacuipense. Eles não têm o estádio, né? Estão com reforma e tudo mais. Então a gente vai falar para onde vai ser. Então tem boa notícia aí, eu tenho certeza, para uma galera aí que segue a gente. E vamos falar também sobre Nino e Danilo. O Anderson Barros foi lá na ESPN, a gente já trouxe ontem o vídeo dele aí, falando sobre Abel, né? Mas agora ele falou sobre Nino e Danilo. É legal demais quando tem essa, digamos, transparência. Ajuda a gente que é comunicador, que traz, né, as informações para vocês e ajuda muito vocês como torcedores também, beleza? Então, já se inscreve no canal, vocês já sabem, deixa seu comentário, seu like, é muito importante. Data FIFA aí, né? Último final de semana aqui sem jogo, daqui a pouco, dia 2, tem Palmeiras e Grêmio, então mais uns dias aí sem jogos. Mas é bom para descansar, né? A gente descansa um pouco, o time descansa, que a gente tem, apesar do Palmeiras ter ganhado bastante ultimamente esses últimos jogos, mas né, aquele sufoco no final, então é bom dar aquela descansada também. Vamos começar falando sobre a Copa do Brasil. Jacuipense, ela definiu o lugar aí para jogar contra o Palmeiras, tá? Ó, o clube baiano optou por levar o jogo para o Paraná. A equipe receberá 1,5 milhão de reais pela negociação. Tem todas essas questões também financeiras, né? A partida de volta aí, ó, pela quinta fase da Copa do Brasil, será disputada no Estádio do Café, em Londrina, Paraná, que eu sei que tem muito palmeirense, né? O que a gente encontra aqui, né? Vou aproveitar aquilo que a gente sempre pede. Comenta aí de onde você está falando, especialmente se você for do Paraná também. Comenta aí se você pretende assistir o jogo. O clube baiano negociou o mando de campo e atuará fora do seu estado no confronto decisivo. De acordo com informações aí da ESPN, o Jacuípe se receberá 1 milhão, né, pela essa venda do mando. Com acordo, a equipe abre mão da renda de bilheteria, mas não terá custos com logística para a realização da partida. O clube sediado em Riachão do Jacuípe, Bahia, não pode utilizar o estádio Eliel Martins, conhecido como Valfredão, que passa por obras de requalificação. Em 2026, o time vem mandando seus jogos no estádio de Pituaçu, em Salvador, né? E além da questão estrutural, o estádio deles, né, também não atende às exigências aí da CBF, já que tem capacidade para cerca de 5 mil torcedores, olha só, enquanto a entidade exige o mínimo de 10 mil lugares para esse tipo de competição. E a data ainda não está confirmada, né? A data base dia 22 de abril, 13 de maio, mas ainda não está confirmada exatamente a data. Mas é isso, Estádio do Café, então já tô ligado que vai encher. Isso que é legal, cara, isso que é legal, assim. Claro, pro Jacuipense, talvez fosse legal você mandar o jogo em casa, você mandar o jogo ali no seu estádio e tal, pressão, mas, né, talvez o time já até meio que entenda que para passar só uma zebra, e assim, não tô falando que não pode acontecer, até porque já aconteceu, o Palmeiras já caiu em algumas zebras na Copa do Brasil, mas a gente sabe que é difícil, então o clube prioriza aí ganhar um dinheiro, né, fazer uma grana, e isso é muito interessante para eles, e acredito que 1,5 milhão para eles, pro clube como deles, deve ajudar muito na temporada, espero que ajude mesmo, né, e eu espero que eles não aprontem, né, que a gente sabe como que é a Copa do Brasil. Às vezes, pô, time que você não conhece, de longe, apronta, né? Mas esperamos que não tenha nenhum problema aí. Então, o Palmeiras joga no Paraná. Para vocês que são aí do estado, ou até mesmo perto, né? Da cidade, ou perto da cidade, na região, pode aproveitar para assistir o jogo do Palmeiras aí. Quanto que cabe no Estádio do Café? Deixa eu ver. Capacidade. Estádio do Café. Eu sei que já era para eu ter trazido essa informação já antes. Né? 30 mil torcedores, ó. Então dá para ter uma galera legal aí. Dá para uma galera legal colar 30 mil torcedores. Inclusive, até olhando ele aqui, ele lembra bastante o antigo Palestra Itália, né? Aquele lance de dar a volta assim no campo e não tem arquibancada de um lado, né? Bem legal. Não tem. Enfim, bem legal, cara. 30 mil torcedores aí, então. Paranaenses de Londrina ou da região vai poder acompanhar o Palmeiras aí de perto. E isso é muito legal. Beleza? Então, Copa do Brasil aí, para quem já estava ansioso com data, com local, a data ainda
definida, mas o local é o Estádio do Café. Beleza? E Piquerez? O Piquerez sofreu uma lesão ontem. É até complicado. Eu nem vou colocar a imagem, mano. Talvez você já tenha visto. Porque eu não sei, dependendo como é um machucado, uma torção, você coloca as plataformas barram, né? Porque imaginam que é algo de violência e tal. E meio que é, né? Amistoso entre Uruguai e Inglaterra, o Piquerez sofreu uma entrada. E além da torção do tornozelo, o jogador da Inglaterra cai em cima do tornozelo dele, né? Então, na hora que a gente viu a imagem, putz, eu falei, mano, já era, assim, vai perder a Copa, deu um. Ferrou, né? E pra quem não lembra, o Piquerez ficou de fora da Copa de 22 por opção técnica, que até hoje eu não entendo, mas ficou fora. Então, né, é o sonho dele jogar a Copa do Mundo e tá muito perto. Então, além de ser a questão pra gente, como palmeirense do desfalque, tem a questão dele pessoal, né? E aí, o próprio Palmeiras informou, né? E a informação que veio lá do Uruguai, depois o Palmeiras confirmou que foi um entorse no tornozelo direito, no amistoso, né? E ele será reavaliado nos próximos dias. Ele deve chegar no Brasil hoje. Ele tá, já, ao que tudo indica aí, segundo a informação, já estava voando e deve chegar no Brasil hoje para passar por exames para ver a gravidade. Aí o Bielsa, né, o técnico do Uruguai, ele falou: trata-se de uma lesão nos ligamentos do tornozelo, ele não poderá jogar a segunda partida e será afastado para tratamento no seu clube de origem, pois essa é a preferência do Palmeiras. Então, depois da lesão, aí, imagino que o Palmeiras tenha entrado em cotado e falado, né, traz para cá para a gente tentar resolver. Então é um entorse, né? Um entorse, segundo o Bielsa, uma lesão nos ligamentos. E aí a gente tem que ver a gravidade, né? Porque aí tem a questão dele. Pô, se for muito grave, ele deve ficar de molho aí até a Copa. Se não for, né, já faz ali a recuperação e volta. E aí, claro, não tem como você automaticamente pensa, pô, vamos ter que jogar com o GFT agora. O Arthur tomou o lugar aí do GFT, me parece, nos últimos jogos que o Piqueires estava fora e foi bem, né? Para mim, o Arthur foi muito bem. Então a gente pode precisar aí de Arthur ou GFT nos próximos jogos. Eu espero que eles né, consigam, né, cara? Porque o Piqueires realmente, pelo que a gente viu, e assim, pelo que a gente viu da lesão na hora, pela torção, pelo peso do jogador em cima, se for de fato confirmado aí só um entorse, algo não tão grave, mano, já anota como aniversário do tornozelo. Nasceu de novo esse tornozelo, porque foi realmente muito, muito forte, mas aí é aquilo que eu falo. A questão física do jogador. Eu torci o tornozelo em 2019. 2019. Eu fiquei 3 meses sem andar direito. 3 meses sem andar direito. Só que, mano, o meu físico pequeno é totalmente diferente. Eu lembro o Zé Rafael ainda, num jogo que ele, mano, foi bem pra caramba no jogo. Tipo, ele tava na dúvida se ele ia jogar, ele jogou, foi bem pra caramba. E depois ele postou a foto do tornozelo, e, tipo, o tornozelo roxo, assim, destruído, inchado, e o cara jogou com aquilo lá. Então, assim, além da capacidade de recuperação ser maior, toda a estrutura do clube e tal, eles também têm essa capacidade de jogar mesmo com dor, uma coisa que pelo menos eu não consigo. Quando eu tava recuperando o tornozelo, eu fui jogar bola, aí a bola bateu, sabe quando bate bem no biquinho do pé assim, ó? Aí o pé entortou um pouquinho, mano, aí já ficou mais 2, 3 semanas sem andar de novo. Então é totalmente diferente. Então não dá pra gente colocar nós, né? Colocar a gente como que não somos atletas profissionais com padrão, mas para atleta mesmo, esse tipo de lesão, se não for tão grave, ele consegue se recuperar rápido. Beleza? Vamos falar aí sobre Danilo e Nino. Aproveitando ainda as falas do Anderson Barros lá na ESPN, ele falou sobre o Danilo e o Nino e foi bem, digamos, sincero. Vamos ver. O Nino é um jogador que a gente definiu e a gente apostou sempre na contratação dele. Não é uma contratação simples, né? Até porque existe um clube que é o controlador da questão contratual, que é o Zenit, mas o Palmeiras já esteve com o Maxim, o Palmeiras tem conversado com seus representantes e com o próprio atleta. Quando ele esteve em São Paulo, nós estivemos juntos, né? E é aquilo que eu sempre digo, a gente precisa estar sempre resguardando, porque toda exposição ela é sempre mais delicada. Então, eu acredito muito que essa coisa... Com o Zenit, como é que a coisa está? Está sendo negociada e conduzida a partir desse momento pelos representantes do atleta. Tá? Sem a participação tão forte do Palmeiras. Sem a participação tão forte do Palmeiras, a participação que nós tivemos, eu tive com o Maxim, que é o responsável maior do clube. Em fevereiro, estivemos juntos, dissemos para ele qual seria o nosso interesse, ele sabe o porquê, sabe todas as condições,
E como nós sempre tivemos uma relação positiva com o Zenit, a gente acreditou que ela pudesse evoluir. Os empresários acreditam, o próprio atleta acredita também que possa evoluir, mas só precisamos do tempo certo, né, para que essa operação possa vir a acontecer. Acredito muito que ela possa evoluir. O Danilo é um jogador que tem uma relação muito próxima com o Palmeiras, sempre teve, né? Saiu na época porque havia uma necessidade, lembra que a gente falou agora? Muitas vezes as coisas acontecem, quando vem propostas extremamente significativas, você tem que considerar, tá? Mas o Danilo hoje está num clube que atravessa algumas situações complicadas, né, no processo de gestão. Não acredito que ela possa evoluir nesse momento agora e não existe absolutamente nada além disso. Bom, foi bem honesto e sincero, né, sobre o Nino. Falou que tem muitas questões encaminhadas e que acreditam que pode de fato andar, e a do Danilo já é mais complicada. E a gente já falou bastante sobre o Nino aqui, eu acredito de fato que deva acontecer no meio do ano. Em maio, como a gente trouxe, que termina a temporada do Zenit, né? Então, tipo, eu achava, inclusive, que a relação com o Zenit não era tão boa, mais por causa da questão lá do Claudinho, né? Que teve, vazar e-mail, né? Os caras acusaram o Palmeiras disso, a Leila vazou e-mail para mostrar, ó, foi bem assim, foram eles que vacilaram e tudo mais. Mas enfim, pelo que ele falou, a relação é muito boa, né? Então isso pode ajudar muito. Tem interesse do jogador, e claro, né? Eu acho que é o mais importante, o interesse do jogador voltar, o staff e tudo mais. Já vi torcedor fluminense postando essa fala e falando: perdemos o Nino, né? Já vamos nos conformar que o Nino não vem, assim como foi o John Arias. Mas, cara, é meu feeling. E era meu feeling antes de ouvir isso, e agora ainda mais, é que o Nino é praticamente uma parada assim que dificilmente não acontece, né? Tá? Especialmente pro Anderson Barros falar, né, abertamente assim na negociação, é porque ele tem muita confiança nela. Mas a gente sabe, pode ser que tenha, surge um clube europeu interessado, né? O Fluminense tem dinheiro não sei da onde para pagar, e é diferente. Mas nos moldes atuais, onde o Palmeiras tem vantagem em relação ao Fluminense, financeira e dentro da negociação, o Palmeiras deve levar o Nino aí, e eu acho que é uma baita contratação, uma contratação absurda. E aí, tem a questão do Danilo, que realmente eu acho mais difícil, dependendo dos jogos que o Danilo fizer no Brasileiro, ele ainda não pode jogar Brasileiro para outra equipe também, então tem várias questões aí que atrapalham a vinda do Danilo, fora que o Danilo já chamou atenção, entrando no amistoso agora contra a França, deve ter mais minutos contra a Croácia, e se for para a Copa, aí esquece, aí o moleque deve brilhar, e aí chama mais atenção, e aí valoriza o passe, aí, né, os clubes europeus vêm em cima. Mas é isso, cara, Danilo e Nino, segundo o Anderson Barros, o Nino, ele tem uma esperança de que aconteça de fato, e o Danilo uma situação mais complicada, e é assim que eu enxergava também, e agora é legal a gente ouvir ele falando, e eu achei legal esse tipo de transparência, ele falar abertamente, cara, eu não sei porque, eu sei que às vezes até tem uma segurada assim nas negociações para não ter problema, mas tem hora que eu acho que exagera, tem hora que tem que abrir, ó, estamos negociando, tá assim, se vir, pô, legal, se não vier, foi por isso, pra gente saber também, né, pra dar o famoso nome aos bois. Beleza? Então eram essas informações que a gente tinha para trazer hoje, sabadão. Agora você vai lá aproveitar seu sábado, você que deve estar no churrasquinho aí, já deve estar com o pé pro alto, aproveitar o sábado, domingo sem jogo, sem estresse, né? E depois na quinta-feira tem Palmeiras e Grêmio. Beleza? Deixa seu like, sua inscrição no canal, muito importante. Tamo junto.